Ela estava internada com câncer quando descobriu a traição no celular do marido, com quem viveu por vários anos. Mas não se deixou abalar. O que ela fez depois disso chocou até as enfermeiras. Maria estava internada havia poucos dias, depois de uma piora brusca no quadro de câncer. O corpo já não respondia como antes, e qualquer movimento exigia esforço. Mesmo assim, ela tentava se manter lúcida para acompanhar cada passo do tratamento. As enfermeiras Liza e Maribel se revezavam em turnos, cuidando dela com atenção quase familiar. Liza, mais ágil, sempre ajeitava os travesseiros e conferia os aparelhos, enquanto Maribel era paciente e falava com calma, explicando cada procedimento. Maria agradecia sempre, mesmo quando a voz saía fraca. "Vocês não têm ideia do quanto me ajudam", dizia, olhando para as duas como se já fossem parte de sua vida. Renato, seu marido de 42 anos, aparecia todos os dias. Chegava com flores frescas, tentava fazer piadas e trazia refeições que ela raramente conseguia comer. Aos olhos de quem não conhecia a história, era o retrato de um marido dedicado. Mas Liza e Maribel, que passavam horas no quarto, notavam outra face. Quando achava que Maria estava dormindo, Renato suspirava impaciente, mexia no celular, olhava o relógio, como se estivesse contando os minutos para sair dali. Maria, mesmo debilitada, também percebia, mas escolhia não comentar. "Obrigada por vir, mesmo sem precisar", dizia, enquanto ele sorria de forma automática. Numa madrugada silenciosa, Maria acordou com um incômodo e viu Renato dormindo na poltrona ao lado da cama. O quarto estava com a luz fraca, e o som de um celular vibrando quebrou o silêncio. Ela percebeu que era o aparelho dele, largado sobre o braço da poltrona. Olhou para Renato, que dormia profundamente, e com esforço, estendeu a mão. A tela acesa mostrava mensagens de Fernanda. Leu rápido, o coração acelerando. "Logo tudo vai ser nosso. Quando ela se for, não vai sobrar nada para ninguém", dizia uma das mensagens dele. Outra confirmava: "O dinheiro e os bens serão todos meus. Aí a gente some juntos." Maria sentiu o estômago revirar. Era como se, de repente, a doença não fosse a pior coisa acontecendo em sua vida. Por alguns segundos, pensou em acordá-lo e perguntar na hora, mas respirou fundo. Guardou o celular exatamente como estava, fechou os olhos e permaneceu imóvel, fingindo dormir. Passou o resto da noite acordada, cada frase lida ecoando na mente. Pensou nas vezes em que acreditou na preocupação dele, nas conversas que pareciam sinceras, e agora tudo se encaixava de forma cruel. "Se é isso que ele quer, vou mostrar que não sou tão fraca quanto ele pensa", pensou, com uma calma fria. O amanhecer trouxe um pouco mais de movimento ao hospital. Lisa entrou no quarto com o carrinho de medicamentos, sorrindo como sempre. Renato se espreguiçou na poltrona, reclamou que precisava resolver pendências e avisou que voltaria mais tarde. Assim que ele saiu, Maria pediu para Lisa se aproximar. Com um tom firme mais baixo, explicou que precisava falar com seu advogado imediatamente, sem que Renato soubesse. Lisa estranhou, mas percebeu pela expressão que não era um capricho. "Posso pedir para ele vir aqui no hospital ainda hoje", disse, e Maria assentiu, reforçando que era urgente. Maribel entrou logo depois para ajudar com o banho, e percebeu o clima diferente. Maria apenas agradeceu pelos cuidados, mas manteve-se reservada. Enquanto a enfermeira ajeitava os lençóis, Maria pensava na maneira como faria aquilo sem levantar suspeitas. Precisava ser rápido e discreto. No início da tarde, o advogado chegou, carregando uma pasta. Liza o conduziu até o quarto, certificando-se de que ninguém estava por perto. Maria, sentada com dificuldade, explicou sem rodeios. Queria alterar todo o testamento. O advogado questionou se tinha certeza, lembrando que o marido era o beneficiário atual. Ela confirmou, dizendo que queria deixar todos os bens e dinheiro para Liza e Maribel, pois confiava nelas mais do que em qualquer outra pessoa. "Não é um gesto de gratidão apenas. É uma decisão consciente. Elas cuidam de mim quando mais preciso. Ele... Não." O advogado abriu a pasta e preparou os documentos, lendo tudo em voz baixa. Maria assinou com a mão trêmula, mas determinada. Pediu que tudo fosse registrado oficialmente o mais rápido possível. Liza e Maribel, emocionadas, tentaram recusar, mas Maria foi firme. "Vocês não entendem. Isso não é apenas para ajudar vocês. É para proteger o que é meu de alguém que não merece." Quando o advogado guardou os papéis e se despediu, Maria recostou-se no travesseiro. Sentia o peso da doença, mas também a estranha sensação de estar retomando o controle da própria vida, mesmo doente e internada.
Ao fechar os olhos, pensou que dessa vez Renato não tinha ideia do que ela estava prestes a fazer. E isso a fez esboçar o primeiro sorriso sincero em semanas. 2 dias depois, Maria continuava internada, cada vez mais adaptada à rotina do hospital. Renato aparecia todos os dias, como vinha fazendo desde a internação, e sua postura havia mudado sutilmente. Ele se mostrava mais afetuoso, segurava a mão dela por mais tempo, trazia pequenas lembranças, e dizia frases sobre como ela era forte e como tudo ficaria bem. Mas Maria sentia no tom e nos gestos que aquilo era forçado, como um papel que ele interpretava para manter uma imagem. Ela sabia que por trás das palavras suaves existia um interesse que ele escondia com cuidado. Ainda assim, mantinha seu próprio disfarce, deixando que ele acreditasse que ela continuava sendo uma esposa frágil, dependente e emocionalmente vulnerável. As enfermeiras Liza e Maribel, que já conheciam a verdade sobre o Novo Testamento, tornaram-se ainda mais protetoras. Não apenas cuidavam do tratamento, mas também vigiavam o ambiente para evitar que Renato tivesse qualquer acesso a documentos ou conversas privadas de Maria. Quando ele chegava e ficava sozinho no quarto, elas encontravam pretextos para entrar e permanecer por perto, sempre mantendo um olhar atento. Maria percebia esses gestos e, discretamente, trocava olhares de gratidão com elas. Naquela manhã, Maria precisou sair do quarto para fazer um exame de rotina. O médico pediu que ela fosse até outra ala do hospital. Durante o procedimento, uma dor forte começou a se espalhar pelo abdômen, intensa a ponto de tirar seu ar. A equipe médica rapidamente interrompeu o exame e a levou para a sala de emergência. Do lado de fora, Renato aguardava. Quem passava pelo corredor poderia acreditar que ele estava aflito, com o celular nas mãos e a testa franzida. No entanto, a tela do aparelho mostrava outra realidade. Ele digitava para Fernanda. Talvez seja agora. Parece que ela piorou. Enquanto aguardava, continuou trocando mensagens com a amante, que não se preocupava em disfarçar a ansiedade. Fernanda respondia com impaciência, dizendo que não queria esperar mais, que não fazia sentido adiar algo que já estava praticamente certo. Você disse que logo tudo seria nosso. Quanto mais tempo isso vai levar? Insistia ela. Renato, tentando acalmá-la, afirmava que estava perto, que Maria não aguentaria muito tempo. Após alguns minutos, a porta da emergência se abriu e a equipe médica informou que o quadro de Maria havia se estabilizado. Ela foi levada de volta para o quarto, ainda pálida, mas consciente. Ao vê-lo, Renato tentou colocar um sorriso de alívio no rosto, mas Maria percebeu por um instante um olhar que não transmitia felicidade, e sim, uma decepção silenciosa. Aquilo só confirmava o que ela já sabia sobre as verdadeiras intenções dele. Mais tarde, enquanto Maria descansava, Lisa entrou para trocar o soro e encontrou Renato mexendo na bolsa dela. Ele rapidamente levantou a cabeça e, sem se abalar muito, disse que estava procurando o carregador de celular. Liza, experiente em perceber mentiras, notou o jeito nervoso com que ele guardou algo no bolso antes de se afastar. Não disse nada na hora, mas ficou claro para ela que ele estava tentando encontrar documentos ou qualquer pista sobre assuntos financeiros. Quando Liza contou a Maria o que tinha visto, ela não demonstrou surpresa. Eu já imaginava, disse, com um tom calmo, olhando para o teto. Mas completou que não diria nada para ele, pois queria ver até onde ele teria coragem de ir. Quanto mais ele acreditar que está no controle, mais fácil será para mim mostrar a verdade na hora certa. Liza concordou, embora preocupada com o risco de Renato ultrapassar algum limite. Naquele fim de tarde, Renato voltou ao quarto trazendo um buquê de flores. Sentou-se ao lado da cama e falou sobre como estava difícil vê-la assim, tentando soar emocionado. Maria o observava atentamente, respondendo com frases curtas e um leve sorriso, sem entregar que já sabia de tudo. Por dentro, mantinha-se firme no plano de expor as intenções dele no momento mais inesperado, enquanto as enfermeiras seguiam cuidando para que nada escapasse do seu controle. Uma semana depois, o estado de Maria havia piorado de forma preocupante. Os médicos aumentaram a frequência dos exames e ajustaram a medicação. Mas ela sentia o corpo mais fraco a cada dia. Renato passou a permanecer mais tempo no hospital, e para quem olhasse de fora poderia parecer dedicação de marido. No entanto, Maria percebia que aquele interesse repentino não vinha de preocupação genuína, mas da certeza de que o fim estava próximo, e que para ele, isso significava finalmente ter o que queria. Ele a observava com um olhar calculista, como se medisse o tempo que ainda restava. Enquanto Maria lutava para resistir, Renato continuava alimentando a relação com Fernanda.
As mensagens se tornavam mais frequentes e carregadas de impaciência. Você vive me dizendo que está perto, mas até agora nada aconteceu, reclamava ela em uma das conversas. Renato tentava acalmá-la com promessas de que logo tudo se resolveria, mas a amante não disfarçava o tom ameaçador. Se não me der uma garantia, vou embora e não volto, avisou. Ele então prometeu que a situação mudaria muito em breve. Numa noite de chuva forte, o hospital estava mais silencioso que o normal, com poucos visitantes nos corredores. Maria, acordada, ouviu passos e reconheceu a voz de Renato vindo do corredor próximo. Ele falava baixo, mas a proximidade da porta entreaberta permitia que ela ouvisse com clareza. Não vai demorar, eu prometo. Você só precisa ter um pouco mais de paciência, dizia ele. Maria fechou os olhos, absorvendo cada palavra. A confirmação direta de que ele estava aguardando o fim dela para agir era como um golpe, mas também reforçava que ela precisava manter o disfarce até o momento certo. Horas depois, já de madrugada, Maria começou a sentir um mal-estar súbito. Seu peito pesava e a respiração ficou irregular. O alarme dos monitores disparou, chamando a equipe médica e as enfermeiras. Renato, que estava no quarto, levantou-se apressado e se colocou em um canto, assistindo enquanto os profissionais agiam. Ele gritava palavras de incentivo e aparentava desespero, mas seu olhar, por trás da máscara de preocupação, carregava algo que Maria conhecia bem: a expectativa silenciosa de que aquele poderia ser o último momento. A sala se encheu de movimento. Liza e Maribel trabalhavam ao lado dos médicos, aplicando procedimentos de emergência. Maria chegou a perder a consciência e, por instantes, a linha reta no monitor fez o ar pesar no ambiente. Após uma série de manobras e medicamentos, o ritmo cardíaco voltou. O clima no quarto mudou para alívio, mas Maria sabia que estava mais fraca do que nunca. Enquanto ela era reposicionada na cama, Renato disfarçava a frustração por vê-la resistir mais uma vez. Ele se aproximou, segurou a mão dela e disse que estava feliz por ela estar viva, mas o tom não convencia. No dia seguinte, ainda debilitada, Maria chamou Maribel para uma conversa privada. Falou baixo, certificando-se de que Renato não estava por perto. Pediu que uma cópia atualizada do testamento fosse guardada em um cofre seguro, longe de qualquer possibilidade de Renato encontrar. Ele não pode descobrir de jeito nenhum, afirmou, olhando firme para a enfermeira. Maribel assentiu, prometendo que cuidaria disso pessoalmente. Maria sentiu um certo alívio por saber que suas garantias estavam cada vez mais protegidas. Enquanto Maria fortalecia seu plano silencioso, do lado de fora, Fernanda estava perdendo a paciência. Decidida a pressionar Renato de forma mais direta, resolveu aparecer no hospital sem avisar. Estacionou o carro e entrou pela recepção como se fosse uma visitante comum. Ela não se preocupou com discrição, acreditando que um encontro rápido não levantaria suspeitas. No entanto, sua presença ali poderia expor tudo. E Renato, que não imaginava a visita, estava prestes a enfrentar uma situação que poderia mudar completamente o rumo do jogo. 2 dias depois, o céu estava nublado quando Maria olhou pela janela do quarto. Lá embaixo, no estacionamento, reconheceu de imediato o homem que se aproximava do carro recém-chegado. Era Renato. Ao lado dele, uma mulher alta, de cabelos escuros, descia do veículo com passos rápidos. Maria não precisou de muito para saber quem era. Aquele rosto, a postura e até o jeito impaciente batiam perfeitamente com a imagem que ela formara ao ler as mensagens no celular dele. Fernanda estava ali, no hospital, e a expressão preocupada de Renato ao tentar barrá-la denunciava que aquela visita não era planejada. Maria permaneceu observando, fingindo desinteresse quando ele olhou na direção do prédio, e apenas se afastou da janela quando percebeu que Fernanda, irritada, voltou para o carro e saiu rapidamente. Mais tarde, Renato entrou no quarto carregando um buquê de flores. A voz dele estava mais calma do que de costume, e ele perguntou como ela estava se sentindo. Maria respondeu com um sorriso leve e um pouco melhor, fingindo que não havia visto nada no estacionamento. Enquanto isso, Liza e Maribel trocavam olhares discretos, já sabendo que a mulher do carro só podia ser a mesma que havia trocado mensagens comprometedoras com Renato. Mais tarde, longe dos ouvidos dele, comentaram entre si que precisariam redobrar a vigilância. Se ela está aparecendo aqui, é porque algo está prestes a acontecer, disse Liza. E Maribel concordou, reforçando que não deixariam Renato sozinho com Maria por muito tempo. Ao longo do dia, Renato passou boa parte do tempo no celular. Maria, fingindo cochilar, ouviu trechos das conversas.
Ele ligava para diferentes bancos, perguntando sobre a possibilidade de adiantar empréstimos usando o patrimônio dela como garantia. Falava com confiança, como se tivesse certeza de que tudo estava ao alcance das mãos. Maria, por dentro, sentia quase uma satisfação amarga em saber que ele desconhecia por completo que todos os bens e o dinheiro já haviam sido transferidos para as enfermeiras. No fim da tarde, enquanto Liza trocava o soro e Maribel organizava os medicamentos, Maria ouviu as duas conversando sobre pacientes que, contra todas as expectativas, haviam se recuperado de doenças graves. Maribel lembrava de uma mulher que havia saído da unidade de terapia intensiva depois de dias em estado crítico, e Liza completava dizendo que a força de vontade tinha um peso enorme nesses casos. Maria permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras mexeram com ela. Sentiu nascer uma determinação nova, uma força que ia além do desejo de viver. Não era apenas por ela. Era para desmontar, passo a passo, o plano de Renato e expor o que ele realmente era. Enquanto isso, Fernanda não diminuía a pressão. Renato saiu para atender uma ligação no corredor, e ela, com voz carregada de exigência, pedia que eles fossem embora juntos antes que as coisas saíssem do controle. Você sabe que essa situação não vai durar para sempre. Ou resolve logo, ou eu desapareço, dizia. Renato, tentando manter o controle, respondeu que falta pouco e que ela precisava confiar nele. À noite, Maria recebeu uma nova dose dos medicamentos experimentais que os médicos haviam conseguido por meio de um programa especial. Horas depois, ela começou a sentir uma mudança. A fadiga intensa que vinha carregando nos últimos dias parecia dar espaço a uma leveza inesperada. Os médicos, ao perceberem a melhora nos sinais vitais, comentaram que poderia ser o primeiro indicativo de resposta ao tratamento. Permaneceram cautelosamente otimistas, recomendando observação constante, mas Maria, no íntimo, sentia que aquele poderia ser o início de uma virada, e com ela, a chance de enfrentar tudo de cabeça erguida. 3 semanas depois, Maria já não era a mesma mulher frágil e abatida que entrara no hospital. A cor havia voltado ao seu rosto. O olhar estava mais vivo, e os movimentos já não exigiam tanto esforço. Os médicos reconheciam a melhora expressiva, embora mantivessem o acompanhamento rigoroso. Renato, no entanto, parecia inquieto. Ele observava cada mudança com um misto de surpresa e incômodo, como se a recuperação dela fosse um obstáculo inesperado em um caminho que, para ele, estava praticamente traçado. Numa tarde, enquanto ela tomava um chá oferecido por Liza, ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da cama e iniciou a conversa com um tom que tentava soar casual. Maria, você sabe que todo esse tratamento é caro e que imprevistos podem acontecer. Eu pensei que talvez fosse prudente transferir parte dos bens para mim, só por segurança, para evitar problemas no futuro. Ela o olhou com calma, sorriu levemente e respondeu: Eu entendo sua preocupação, mas acho que não é necessário. Está tudo muito bem organizado e, por enquanto, prefiro deixar como está. A recusa foi dita de forma suave, sem confrontos, mas o suficiente para deixar Renato visivelmente desconfortável. Pouco depois, o celular dele tocou. Era Fernanda. Ele atendeu num canto do quarto tentando falar baixo, mas a tensão na voz não passou despercebida. Você me prometeu que resolveria isso logo, e até agora nada aconteceu. Se você não fizer alguma coisa, eu mesma vou contar tudo para ela. Ameaçou a amante. Renato tentou acalmá-la, dizendo que precisava de mais tempo, mas Fernanda não estava disposta a ouvir desculpas. Tempo é justamente o que eu não tenho. Encerrou, desligando abruptamente. Maria, mesmo sem ouvir as palavras exatas, percebia que aquela ligação não era sobre negócios ou assuntos familiares. Ela decidiu então que era hora de testar até onde Renato iria para manter seu plano. No dia seguinte, começou a falar sobre o futuro com um entusiasmo calculado. Sabe, quando eu sair daqui, quero fazer uma viagem longa, talvez passar alguns meses explorando lugares novos. Sempre quis conhecer alguns destinos tranquilos, e acho que finalmente chegou a hora. Também pensei em reformar a casa, talvez até comprar uma propriedade no campo para passarmos mais tempo juntos. Enquanto falava, observava cada detalhe da expressão dele. Renato tentou manter o sorriso, mas o olhar entregava o incômodo. Claro, querida. Tudo isso parece ótimo, respondeu, forçando um tom animado. Ainda assim, o jeito como mexia as mãos e desviava o olhar deixava claro que sua paciência estava diminuindo. Ele não parecia feliz com a ideia de um futuro prolongado ao lado dela. E Maria confirmava, a cada palavra dele, que a recuperação estava desestabilizando o plano que ele acreditava seguro.
Enquanto esse jogo silencioso acontecia, as enfermeiras seguiam com o papel de guardiãs. Foi Lisa quem recebeu um envelope discreto do mensageiro do cartório. Abriu-o no posto de enfermagem e confirmou o que já sabiam, mas agora com documentação oficial. Todos os bens e valores de Maria estavam legalmente transferidos para ela e Maribel. Guardou o envelope em um local seguro, e as duas trocaram um olhar cúmplice, conscientes de que aquela informação precisava continuar longe de Renato por todo o tempo possível. Na mesma semana, o advogado de Maria fez uma visita inesperada ao hospital. Chegou com uma pasta de couro e pediu para falar com ela em particular. Renato, que estava no quarto, franziu a testa e perguntou sobre o que se tratava. Apenas uma formalidade para finalizar alguns documentos, respondeu o advogado, sem dar detalhes. Maria assinou as folhas com tranquilidade e devolveu para ele, certificando-se de que Renato não pudesse ver o conteúdo. Ao sair, o advogado cumprimentou Renato com um aceno breve, mas aquele gesto e a presença dele despertaram ainda mais a desconfiança do marido. Nos dias seguintes, Maria manteve o comportamento sereno, evitando qualquer confronto direto. Seguia conversando sobre planos, comentando sobre receitas que gostaria de cozinhar e até sugerindo que, quando estivesse melhor, os dois fizessem uma pequena comemoração. Renato fingia concordar, mas por dentro a frustração crescia. Ele passava longos períodos no celular, ora trocando mensagens, ora fazendo ligações rápidas, como se buscasse desesperadamente uma alternativa para acelerar algo que parecia estar fugindo do seu controle. Foi então que, numa manhã ensolarada, os médicos entraram no quarto com expressões contidas, mas claramente positivas. O chefe da equipe sentou-se ao lado da cama e disse: "Maria, temos boas notícias. Os exames confirmam que você está oficialmente livre do câncer." Ela respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. Era a vitória que esperava, o desfecho que vinha lutando para alcançar. Olhou para as enfermeiras e viu nos olhos delas o reflexo de sua própria alegria. Mas conteve a emoção para não chamar a atenção de Renato, que naquele momento havia saído para atender uma ligação. "Por favor, não comentem nada com ele ainda", pediu às enfermeiras assim que o médico se afastou. "Eu quero planejar isso da maneira certa. Ainda tenho um último passo antes de encerrar essa história." Liza e Maribel concordaram, compreendendo que aquele silêncio temporário era parte do plano maior. Maria sabia que precisava manter Renato na ilusão por mais alguns dias, até que a revelação fosse feita de um jeito que encerrasse qualquer possibilidade de manipulação ou desculpa. Nos dias seguintes, ela continuou se comportando como se estivesse em recuperação lenta, deixando que Renato acreditasse que ainda tinha tempo para se preparar para um futuro que ele julgava inevitável. Mas, por dentro, ela já se sentia pronta para virar o jogo e mostrar que, com ou sem doença, ele jamais teria aquilo que tanto cobiçava. O dia da alta chegou com um ar de fim de capítulo e começo de outro, e Maria sentiu que era a hora certa de tirar o peso que mantivera escondido até então. Acordou cedo, respirou fundo e chamou Lisa e Maribel para perto, pedindo que permanecessem no quarto quando Renato chegasse. O plano era simples e direto, sem espaço para dúvidas ou ambiguidades. "Hoje eu vou encerrar isso do meu jeito", disse, segurando a mão de Liza enquanto pedia a Maribel que fechasse a porta com cuidado. As duas assentiram, atentas, e Maria manteve a postura firme de quem não ia mais negociar com a própria dor. Quando Renato apareceu, carregando um sorriso cansado e um buquê sem graça, ela pediu que ele se sentasse e aguardasse um instante, porque precisava falar na frente das duas enfermeiras. "Quero que você ouça tudo com atenção, sem interrupções", avisou. E ele concordou, ainda tentando manter a aparência de homem prestativo que aprendera a encenar ao longo das últimas semanas. Maria começou pelo que mais importava. Endireitou a postura, ergueu o queixo e falou com clareza para que nenhuma palavra fosse perdida. "Eu estou curada", disse, firme, sentindo o próprio coração marcar a frase como um marco. "Os exames confirmaram, e a equipe já autorizou a minha alta. Eu vou sair daqui viva e inteira." Renato piscou devagar, como se a notícia precisasse atravessar um muro de expectativas frustradas para fazer sentido, e tentou sorrir com atraso. "Isso é maravilhoso, meu amor. Eu sabia que você conseguiria", respondeu, ajeitando-se na cadeira, mas Maria não deu espaço para as frases vazias. "E é por isso que eu quero o divórcio imediato", continuou, sem elevar o tom. "Quero encerrar este casamento hoje mesmo, sem atuações e sem desculpas." O rosto de Renato perdeu cor,
E Maria seguiu, sem hesitar. Eu sei de tudo. Eu vi as mensagens para Fernanda. Li quando você escreveu que logo herdaria todo o dinheiro e os bens, que me acompanharia até o fim só para sair daqui com a vida garantida. Eu vi quando prometeu fugir com ela. E enquanto você achava que a minha fraqueza me impedia de agir, eu mudei o testamento. Liza e Maribel, em silêncio respeitoso, mantinham-se ao lado da cama. E Maria fez questão de olhar para ambas antes de concluir. Todo o meu patrimônio foi transferido para as duas, sem exceção. Vocês foram minha segurança quando eu não tinha forças, e mais do que isso foram honestas. Foi essa honestidade que me salvou. Renato inclinou-se para a frente como se buscasse um detalhe para contestar, mas não encontrou nada a que se agarrar. Isso é um absurdo. Alguém te envenenou contra mim, tentou dizer, com a voz trêmula de quem percebe a própria estratégia se desmanchando. Maria ergueu a mão e cortou a desculpa antes que tomasse corpo. Eu não fui envenenada por ninguém, afirmou, com a serenidade de quem carrega fatos e não boatos. Eu vi o que precisava ver, ouvi o que precisava ouvir e tomei as decisões que me protegiam. Você não é vítima de nada aqui. Você fez as suas escolhas, e agora vai lidar com as consequências delas. A máscara de Renato rachou. A notícia da cura havia dinamitado a expectativa silenciosa que o movia, e a mudança do testamento colocava um ponto final nas fantasias de conforto imediato. Você não pode fazer isso comigo depois de tudo que eu passei aqui, depois de todas as noites que eu fiquei ao seu lado, insistiu, numa tentativa derradeira de apelar para a piedade que sempre usara como último recurso. Maria não suavizou a resposta. Você ficou aqui esperando o meu fim, não a minha melhora, disse, mantendo a voz estável. Você contou cada dia como se fosse um degrau para a sua liberdade. Pois eu te dou a liberdade agora, do jeito certo. Eu fico com a minha vida e você fica com as suas escolhas. Houve um silêncio pesado, e Renato percebeu que, com Maria viva, sua estratégia tinha virado poeira. A constatação de que, com ela viva ou morta, ele jamais veria um centavo do que cobiçara, o empurrou para fora da cadeira como se o chão tivesse cedido. Isso não vai ficar assim, balbuciou. Mas não havia ameaça que se sustentasse diante de documentos firmados e testemunhas presentes. Liza, com o profissionalismo de sempre, ajustou o soro pela última vez, e Maribel passou a mão nos ombros de Maria como quem selava uma etapa. Maria apenas concluiu: eu vou sair daqui hoje, e não quero que você me acompanhe. Você já me acompanhou longe demais. Renato saiu do quarto com passos acelerados, e ainda no corredor, sacou o celular. A raiva e o desespero o conduziram até o estacionamento, onde o mundo parecia amplo demais para alguém que perdera o próprio roteiro. Ele ligou para Fernanda sem respirar. E quando ela atendeu, ele despejou a confissão em frases atropeladas. O plano deu errado. Ela está curada. Mudou o testamento, não sobrou nada para mim, disse, tentando transformar a informação em alguma demanda por apoio. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo suficiente para inverter a dinâmica entre os dois. Então era isso tudo. Uma aposta que você perdeu, respondeu, com frieza. E o que você pretende fazer agora, além de me arrastar para o fundo junto com você? Renato tentou reorganizar o fôlego e disse que ainda havia uma saída. Eu vou conseguir um dinheiro rápido, faço um empréstimo, a gente viaja, começa de novo. Prometeu, agarrando-se a um plano improvisado que soava frágil até para quem o dizia. Só me dá uns dias e eu resolvo. Fernanda riu curto, sem humor, e deixou escapar a sentença que ele não estava preparado para ouvir. Você não entendeu ainda. Eu não quero promessas atrasadas, eu queria garantias, e você não tem nenhuma. Não me liga para pedir paciência quando tudo o que você tinha era tempo e você gastou esperando a morte de outra pessoa. Eu não vou me envolver com um fracassado. Ele desligou antes que a frase chegasse até o osso e caminhou rápido em direção ao carro, tentando se convencer de que, com um dinheiro emergencial, ainda poderia salvar alguma aparência de controle. Foi até o banco, enumerando mentalmente bens que já não lhe pertenciam e imaginando como vesti-los de argumento. Quando sentou diante do atendimento e pediu um crédito imediato, descobriu que o mundo fora do hospital não se curva a desespero. Sem garantias reais, sem comprovação de renda compatível e sem o respaldo dos bens que acreditara estar ao alcance da mão, ouviu a negativa como um portão batendo na cara. E isso é temporário, eu posso resolver, insistiu, e recebeu, em troca, a firmeza burocrática que não se comove com planos de última hora. Saiu de lá mais leve apenas de ilusões. No caminho de volta,
Tentou outra ligação para Fernanda, e dessa vez ela atendeu só para encerrar o assunto. Eu já disse tudo. Não me procure mais, afirmou. E a linha ficou muda. Renato voltou ao hospital sem saber ao certo por quê. Talvez por hábito, talvez por não ter outro lugar para onde ir. Chegou ao estacionamento e parou diante do mesmo ponto em que tantas vezes esperou por notícias que lhe favorecessem. Agora não havia notícia. Só o vazio do que não aconteceria. Dentro do quarto, Maria vestia a roupa da alta com a ajuda de Lisa e Maribel. Havia tranquilidade nos gestos, uma calma que não vinha de euforia, mas do entendimento de que a vida voltava às suas mãos. Eu achei que quando esse momento chegasse, eu iria desabar, disse, sorrindo com discreta surpresa. Mas eu só sinto paz, uma paz limpa. Liza respondeu que aquela paz tinha sido construída passo a passo, com coragem e cuidado. E Maribel acrescentou que a honestidade de Maria com ela mesma tinha sido o fio que não se rompeu quando tudo parecia frágil. Você segurou a sua verdade do começo ao fim, disse, ajustando a alça da bolsa. Agora é só seguir. Antes de sair, Maria deu uma última olhada no quarto que fora cenário de medo, cansaço e virada. Não havia ressentimento naquele gesto final, apenas um fechamento nítido. Eu entrei aqui com a sensação de que ia perder tudo, comentou, pegando os papéis da alta. Eu saio com a certeza de que não perdi a mim mesma. As duas enfermeiras retribuíram com um olhar de respeito, e Maria completou. Obrigada por não me deixarem esquecer quem eu sou. Elas caminharam juntas pelo corredor, e Maria sentiu o peso da porta de saída mais leve do que imaginara. Lá fora, o céu não era um símbolo, era só o céu, e isso bastava. No estacionamento, Renato estava encostado no próprio silêncio, olhando para o nada como quem procura uma narrativa que o salve do fato. Ao vê-las, Renato tentou avançar um passo, mas não havia argumento, nem promessas que pudessem ser resgatadas. Não havia mais Fernanda no outro lado da linha. Não havia banco disposto a dar fôlego. Não havia testamento esperando por um triste golpe de sorte. No estacionamento, Renato permaneceu parado, a gravata torta, o celular sem mensagens, o carro que não o levaria a lugar algum que fizesse sentido. Ele não gritou, não correu, não implorou. Ficou ali, olhando o caminho por onde Maria partira, como se a linha do chão pudesse lhe devolver um roteiro. A vida, indiferente a esperas sem mérito, seguiu com um movimento comum de todo dia, e o vazio ao redor dele não era dramático, era simplesmente real. De um lado, Maria deixou o hospital de mãos dadas com as enfermeiras, concreta e inteira. Do outro, Renato ficou sozinho, sem rumo e com a vida em ruínas, aprendendo, tarde demais, que a pior perda é descobrir que nada do que desejou era de fato seu. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.